que não seja derribada. E na verdade eu posso derrubar e reconstruir esse templo em 3 dias. Então primeiro ele falou acerca do próprio templo, que seria derrubado. E isso se cumpriu em 70 da era cristã. E depois ele falou acerca de si mesmo, que entregou sua vida na cruz do Calvário, como ele disse, a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Ao templo que era ele mesmo, que foi entregue na cruz do Calvário, que foi colocado no sepulcro. Mas como diz o salmista, o sepulcro não pode deter, ele não pode ver a corrupção. Então ele ressuscitou, ele entregou para a destruição, mas ele também ressuscitou ao 3º dia. Então quando você olha para essa situação do templo, você vê que Herodes já fez isso lá atrás. Construiu aquele templo magnífico, os judeus ficaram amigos dele e ele conseguiu governar tranquilamente, conseguiu seus objetivos. Muito bem, isso será novamente realizado na época da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, quando o cavaleiro branco for liberado e quando ele buscar uma aliança com os judeus, quando ele buscar uma aliança com Israel. Os muçulmanos perplexos com o evento, não somente eles, os muçulmanos, os hindus e tantos outros que não acreditavam naquilo que você acredita, tantos outros que não esperavam o Jesus que você espera, e quando forem surpreendidos pelo evento do arrebatamento, estarão perplexos, estarão perdidos, desorientados, porque isso é algo nunca visto. Então ele terá todas as condições para, assumindo o poder, fazer exatamente a negociação que os judeus não puderam fazer em mais de 50 anos de história, quando eles voltaram a possuir o território de Israel. Ele vai ceder aquele terreno e vai também ceder tudo que for necessário para a reconstrução do templo. E aí, na reconstrução do templo, haverá o cumprimento da profecia que já foi dada por Daniel e que foi também repetida por Cristo. Quando vides a abominação da desolação no lugar santo, então saibam, aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Todas essas descrições estão relacionadas à grande tribulação e estão voltadas para Israel. Todas elas estão voltadas para o contexto no qual Israel verá a reconstrução do templo, mas ao final da reconstrução verá a iniciativa do anticristo em colocar-se no templo de Deus e buscar ser adorado como Deus. Nessa situação é que o anjo descreve para João: deixa o pátio. Por quê? O pátio será local onde se desenrolará todo um conflito, se desenrolará toda uma guerra, toda uma batalha. Batalha essa que será chamada guerra, né? Ou batalha de Armagedon, tá certo? Então temos aí um vislumbre acerca da batalha de Armagedon. Vamos seguir? Apocalipse 12. Abre para mim aí, por favor, Apocalipse 12, 1 ao 3. Apocalipse 12, 1 ao 3. Apocalipse 12, 1 ao 3. Vamos lá. Olha que descrição que nos dá aqui. Apocalipse 12, 1 ao 3. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Percebeu? Uma mulher vestida de sol. Dá para vestir o sol? Não, o sol é uma estrela. O sol é gás, queimando, incandescente. Uma mulher, um ser humano, vestido de sol. Obviamente temos uma linguagem alegórica. Então, a mulher representa algo, o sol representa algo. O fato dela estar vestida de sol, o fato dela ter a lua embaixo dos seus pés, e dela dar à luz um varão que há de reger todas as nações. E haver um dragão vermelho que a persegue. Tá certo? Então você tem descrições alegóricas aqui. Por quê? Porque o próprio texto nos dá, tá certo? Essas figuras alegóricas. E nós precisamos agora, juntamente com outros textos da Sagrada Escritura, interpretá-la, para que a gente tenha o sentido que ela quer nos dar. Olha só o texto. Ó. E viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, 1 ao 3. Você tem algumas situações aqui muito interessantes. Por quê? O texto, posteriormente, vai dizer que esse dragão é a antiga serpente. Olha o link que ele fez. Esse dragão, que está sendo descrito aqui como dragão, que é a evocação de uma figura mitológica importante do contexto do apóstolo João. O dragão é uma criatura feroz, na mentalidade da época. O dragão é uma figura poderosa. O dragão é uma figura imponente, uma figura arrogante. Então nós temos essa situação na qual aquele que era a antiga serpente. Que serpente é essa, meu irmão? A serpente do Éden. Aquele que chega para a mulher e a engana. E a mulher, sendo enganada, consegue arrastar também o seu marido. E ambos caem na mentira de Satanás. Deus disse: se comer, você morre. E ele vai e apresenta a contradição: não morrereis, antes sereis como Deus. Tese, antítese, síntese. Nós temos aí a filosofia que foi engodar, que foi envolver Eva nessa negociata com o diabo, arrastando também o seu marido e trazendo todos nós nessa conta desse pecado que é transmitido de geração em geração. Tá certo? Que está ligado a esta antiga serpente. Antiga serpente que é o atual dragão. Então esse dragão que está sendo descrito aqui tem 7 cabeças. Em outro lugar, Apocalipse fala acerca dos 7 espíritos. Mas também, quando você olha para a criação, fala acerca dos 7 dias. E quando Deus criou o 7º dia, descansou, estava completa a sua obra. Então o número 7, ele nos diz algo, nos fala de completude. Algo que é 7 está pleno, está completo, tá certo? O dragão, que é a antiga serpente, tem 7 cabeças, ou seja, cabeça, poder, governo. Tem 7 cabeças, tem todo o governo. Governo sobre o quê? Sobre a terra. Governo sobre esta humanidade. Governo sobre esse sistema. E quem ele persegue? Ele persegue essa mulher vestida de sol, com a lua embaixo de seus pés, e que dá a luz a um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Quando você olha para essa imagem que ele constrói, você tem, em resumo, a história tanto da redenção quanto da perseguição do maligno para com aqueles que são eleitos de Deus. Então, alguns já disseram: essa mulher é Maria. E aí nós temos a situação na qual isso seria uma exceção das mais absurdas na Bíblia. Maria cumpriu seu ministério quando deu à luz o Senhor Jesus Cristo. Ali termina seu ministério. Outros dizem: essa mulher é a igreja. Só que seria uma inversão. Por quê? Quem deu à luz a igreja, quem deu origem, vamos colocar dessa maneira, a igreja foi Cristo. E não a igreja deu origem a Cristo. Foi Cristo que deu origem à igreja. Então seria uma inversão. Quando olhamos para essa situação, a melhor descrição que cabe aqui é Israel. Por quê? Porque Jesus Cristo, como ele disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Falando acerca do quê? Falando acerca do Messias que veio para o que era seu. Que nasceu entre os judeus, que foi circuncidado, que foi apresentado ao 8º dia, que fez o bar mitzvah, que conviveu entre os judeus, que pregou para os judeus. Está certo que veio apresentar, abrir a porta de salvação aos judeus. Mas os judeus tendo rejeitado, a maioria, muitos o aceitaram, a maioria tendo rejeitado, veio para o que era seu, os seus não receberam, deu-lhes a todos os gentios o direito de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Nós somos chamados por Paulo de jambuzeiro enxertado na videira, que é a nossa situação devido à graça de Cristo. Então Israel é a mulher, está vestido de sol porque é a glória de Deus que está sobre ele, tá certo? É a representatividade do Israel de Deus. Tem a lua embaixo de seus pés e dá a luz a um varão que há de reger todas as nações, Jesus Cristo, que veio de Israel. E aí o dragão a persegue e é lhe dado asas e ela voa para o deserto. Nós temos a situação na qual Israel, no período tribulacional, será duramente perseguido pelo dragão, que em outro lugar vai dizer: o dragão que foi lançado dos céus e com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Ainda nesse texto dessa descrição. Então, inclusive, um clamor que diz: ai de vós da terra, porque Satanás, ou seja, o dragão desceu até vós.
e sabe que o seu tempo é curto. Nós temos aqui nesse trecho de Apocalipse 12 uma virada de chave. Uma virada de chave. Entre o período de falsa paz, no qual o anticristo está fazendo negociações com Israel, tá certo? Como Herodes fez na época dele, está prometendo períodos de paz para aqueles que aceitam sua marca, aqueles que aceitam seu sinal, aqueles que participam do seu governo. O governo do anticristo está sendo organizado agora. O governo do anticristo está sendo organizado enquanto nós estamos aqui falando. Você tem percebido a mudança nas épocas? Como Cristo disse para os saduceus: vocês, quando o céu está rubro, você diz, vai haver chuva. Quando o céu está de outro jeito, vai haver bom tempo. Vós sabeis discernir o movimento das épocas e não sabeis analisar a mudança do tempo? Da mesma forma como Jesus falou para eles, também fala para nós. Será que nós estamos atentos às mudanças que estão ocorrendo à nossa volta? Nós estamos atentos à apostasia que está acontecendo nas igrejas? Nós estamos atentos à multiplicação do pecado? Como Paulo nos descreve, homens irreconciliáveis, amantes de si mesmos. Nós temos visto a multiplicação, e não somente a multiplicação, o pecado sendo honrado, o pecado sendo colocado como um comportamento aceitável. Você tem observado, por exemplo, que o papel moeda tem cada vez mais desaparecido? Eu, por exemplo, estou aqui sem nenhuma moeda no bolso, só com cartão. E se eu perder meu cartão, eu ainda tenho como usar o Pix, um aplicativo totalmente eletrônico instalado no meu celular. Você tem percebido essa mudança? Você tem percebido estudos que têm sido feitos sobre implantação de microchips que serão colocados subcutaneamente na pele e que terão toda a tecnologia para movimentar contas financeiramente, aonde quer que você esteja? Você tem percebido, por exemplo, que através da pandemia que se desencadeou, e eu não vou aqui ficar fazendo especulação sobre guerra química, ou qualquer tipo de coisa, né, dessa linha mais conspiracionista, mas eu digo para vocês, aquilo que você vê no jornal, sem fazer grande esforço, você tem visto que com a pandemia os governos têm tido muito mais força para impor comportamento? Leis constitucionais, como por exemplo o sagrado direito de ir e vir, que é garantido na Constituição. Constituição é mais do que lei. Constituição está acima da lei. Mas mesmo assim, devido ao grande pretexto da pandemia, o governo teve o poder de tirar de você o direito de ir e vir. Poder de fechar empresas, fechar igrejas, dizer se você pode ir ou se você não pode. Se você pode se movimentar ou se você deve ficar parado. Com isso você tem um fortalecimento do Estado. O Estado consegue agora impor comportamento. O Estado consegue limitar a sua ação. E com a liberação dos outros selos, você vai ter, por exemplo, o cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo, tá certo? Que vão controlar a alimentação. Em certo lugar vai dizer, não desperdice o trigo ou o vinho. Por quê? Escassez de alimentos. Por quê? Controle governamental. E a quem terá acesso então a esses alimentos? Quem terá acesso então a essas benesses? Quem terá acesso então a esse sistema? Aquele que aceitar a implantação do chip, a implantação da marca, a implantação do sistema. Então, as coisas estão sendo movimentadas, estão sendo construídas para quê? Quando Jesus Cristo arrancar a igreja, quando aquele que detém o iníquo não mais deter, ele tenha tudo pronto para o seu exercício, ele tenha tudo pronto para o seu governo. É isso que estamos observando constantemente. A grande tribulação, ela é construída já. A grande tribulação é construída agora. Ela fica toda pronta, para quê? Para que quando aquele que detém o iníquo não mais deter, ela possa ser exercida rapidamente. Então é isso que nós temos que estar atentos, a essas mudanças que ocorrem ao nosso redor. Por quê? Porque quanto mais a gente observa isso, mais certeza nós temos. Jesus Cristo está às portas. A qualquer momento vai raiar nas nuvens e nós seremos levados para junto dele.
Minha garganta está quase acabando, mas quero ler mais um texto com vocês. Apocalipse 13, vamos lá. 13, 1 e 2. 13, 1 e 2. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, só as cabeças, 10 chifres. Chifre, por exemplo, chifre na Bíblia simboliza poder. O cordeiro que João vê no trono, como havendo sido morto, tinha 7 olhos e 7 chifres. Então, quando você olha para uma descrição dessa, você pensa num ser que tem 7 olhos e 7 chifres. Isso não faz sentido. Logo, você percebe que a Bíblia está falando com você metaforicamente. Está falando com você alegoricamente. Então, há uma representatividade dentro desses símbolos, dentro dessa descrição. 7 chifres. Em um lugar do Antigo Testamento, no livro dos Salmos, aqui não vou lembrar um salmo aqui, que eu não pesquisei, mas Davi diz assim para Deus: Deus abençoe o meu chifre. É até engraçado, né? Porque o chifre hoje tem uma conotação pejorativa, mas chifre, dentro da linguagem da Bíblia, é poder. Por quê? O animal que tem chifre, o seu poder está no seu chifre, com o qual ele golpeia. Então você tem chifre associado diretamente a poder. E aqui a besta está sendo descrita como, olha só, do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Veja aí a liderança total, né? 7 cabeças. E sobre 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Em sequência a esse texto, você vai ver também a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra. E com a junção, tá certo, dessas figuras que estão aqui, você tem a chamada tríade satânica. A tríade satânica. A tríade satânica é o quê? Satanás no lugar de Deus. O chamado Deus deste século, que a Bíblia Sagrada já nos alerta, cegou o entendimento dos homens. Então você tem hoje, diferentemente de uma linha amilenista ou pós-milenista, que diz que Satanás está preso. Satanás será preso. Será preso quando lemos acerca do milênio. Outro irmão vai vir aqui falar acerca de milênio, Armagedon e milênio. Ali a Bíblia diz que Satanás foi amarrado por 1000 anos. Muito bem, a Bíblia Sagrada me indicou isso. Hoje, Satanás ele tem a sua ação limitada. Por quê? Porque o Espírito Santo detém o iníquo, detém a sua ação não é livre, ela é vigiada, ela é limitada. Mas haverá um momento em que essa proibição será tirada e ele terá total liberdade. Quando ele tiver total liberdade, ele será como Deus nesse mundo. E aí eu ia até ler para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que é esperado pelo milênio. Isso aqui é o Guia Politicamente Incorreto do Comunismo. Fala aqui sobre comportamentos de governos ditatoriais, sobre torturas, sobre mortes, sobre sequestro, de pessoas para trabalhos forçados, sobre prisões injustas, sobre tudo isso. Tudo isso é só uma amostra. Tudo isso é só uma pequena amostra. Quando a gente olha para tantos governos totalitários, por exemplo, a guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, com Stalin, decidiu que precisava comprar maquinários para fortalecer a indústria na União Soviética. Então ele foi lá e sequestrou todos os bens da Ucrânia, sua colheita, seu maquinário, tudo que havia, expoliou, roubou. Um Estado ladrão, um Estado que rouba, capturou todos os seus bens, vendeu, adquiriu maquinário e deixou a Ucrânia na miséria. Isso foi chamado Holodomor. Holodomor foi o holocausto que aconteceu na Ucrânia, quando muitas pessoas, centenas de pessoas ou até milhares de pessoas morreram de fome, morreram na miséria, na desgraça, por causa de uma ação de governo totalitário.
um governo totalitário humano e um governo totalitário demoníaco, um governo totalitário satânico. Por isso que alguns, para zombar, falam acerca, olha, os pré-tribulacionistas pregam que haverá uma segunda chance. Olha, eu não seria louco de afirmar para você tal besteira, acerca de uma segunda chance. Eu digo para você, haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá. O quinto selo mostra para mim as almas daqueles que estavam embaixo do trono e clamavam a Deus por justiça. São os mártires da grande tribulação. Haverá salvação? Sim, haverá. Mas salvação durante a grande tribulação é você ser capturado por esse governo totalitário, você ser levado para uma prisão e ver diante de você seu filho ser torturado, sua filha ser torturada, ou sua esposa, ou você ser torturado para que a sua família negue a Cristo, como os romanos já fizeram, como nazistas já fizeram, como comunistas já fizeram. Isso já foi repetido ao longo da história, através de governos humanos. E o que fará um governo demoníaco, um governo satânico, diabólico? O anticristo que vai agir sobre a eficácia de Satanás. Satanás será como Deus desse mundo, através da figura do dragão, tá certo? Que desceu à terra. O anticristo, que é a besta que sobe do mar, e aquele que ficará como que no lugar do Espírito Santo, que é a besta que sobe da terra, que vai promover uma adoração ao anticristo, uma nova religião universal, que está sendo construída também hoje já, através do ecumenismo, através do sincretismo, através do Conselho Mundial da ONU para as Religiões, que promove a ressurreição de religiões pagãs que estão no foco da ação hoje, com espaço na mídia, tá ok? Com alta divulgação através de filmes e desenhos animados, a mentalidade das pessoas sendo incentivada a aceitar bruxas como algo bom, aceitar figuras fantasmas de seres que morreram e que vagam hoje como espíritos benéficos. Tudo isso é paganismo sendo injetado na mentalidade das crianças. Então você tem hoje o mundo se preparando para essa grande ação. E aqueles que ficarem terão que resistir. E como conseguirão resistir se não estiverem prontos para o arrebatamento? Essa é a grande questão. Então eu encerro aqui, porque o tempo já já se esgotou, mas a ascensão do anticristo através de Apocalipse 13, e a gente poderia continuar aqui falando acerca da queda de Babilônia, por exemplo, com Apocalipse 18, tá ok? E encerrar com a vinda do Senhor no Armagedon em Apocalipse 19. Mas isso aqui a gente vai deixar disponível para vocês, tanto material, quanto a gente pode gravar depois, uma aula mais tranquila, que sem dúvida vai ter mais de 2 horas, tá certo? Para poder trazer explicações sobre cada um desses pontos aqui. Mas somente até aqui já foi um despertamento. É tempo de nós nos apegarmos com o Senhor. É tempo de nós termos azeite em reserva. É tempo de nós estarmos alertas, estarmos atentos, para que quando o brado soar, para que quando Jesus Cristo chamar, nós sejamos prontos para subir no arrebatamento. Certo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.